Olá, tudo bem? Eu sou Nilo Gama, cirurgião bucomaxilofacial, e hoje a gente vai conversar a respeito do seguinte: cirurgia ortognática convencional versus cirurgia ortognática minimamente invasiva. A cirurgia ortognática é um procedimento que ela mudou muito ao longo do tempo. Antigamente, quando a gente fala de 30 anos atrás, o paciente ele saía com a boca amarrada, com a boca onde os dentes eles são amarrados com fios de aço. Não se tinha tanto uma queixa tão estética. Antigamente o paciente ele podia terminar simétrico, ou o paciente ele poderia terminar só com o maxilar operado, porque tinham alguns riscos e alguns medos em relação a operar um maxilar, como por exemplo a maxila, porque tinham medo que ela era um osso que poderia terminar a inervação e além da inervação a vascularização dela. E hoje em dia, quando a gente fala de cirurgia ortognática, por si só, nos tempos de hoje, já é um procedimento muito mais que não seja invasivo. É um procedimento que evoluiu muito. É um procedimento que, comparado com antigamente, devido à tecnologia, sistemas de fixação interna estável que não se tinha anteriormente, planejamento virtual, enfim, tudo isso trouxe algo fantástico e algo para o nosso paciente ele ganhar muito a respeito disso. Então, antigamente a cirurgia era algo que tinha que ser feito em alguns casos através de acessos pela pele, que é o que nós chamamos de acessos extraorais. Hoje em dia não se tem isso, as incisões são todas feitas por dentro da boca. Mas doutor, eu vi em algum grupo um paciente que estava com curativo aqui na região. Isso alguns colegas ainda fazem, mas nem se compara com os grandes acessos extraorais que eram necessários antigamente, os acessos na pele, os acessos percutâneos. Mas agora, a gente cada vez mais quer, junto da medicina, ser um procedimento minimamente invasivo, um procedimento que, principalmente, não atrapalhe o resultado cirúrgico. Então a gente vê pela medicina. Antigamente, para um paciente ele fazer um procedimento no abdômen e na barriga, ele precisava fazer um corte gigantesco. Hoje em dia se faz tudo por vídeo, assim como na cirurgia da articulação temporomandibular. Tem alguns casos que nós conseguimos lançar mão de não precisar fazer um acesso na pele do paciente para abrir a articulação do paciente, por mais que hoje em dia sejam acessos mínimos também, pequenos. Em alguns casos a gente consegue fazer por vídeo. Na cirurgia ortognática ainda a gente não chegou nessa questão de fazer por vídeo. É até difícil falar se um dia a gente não vai chegar. Mas hoje, com acessos menores, que trazem um menor descolamento, a gente consegue uma morbidade cirúrgica menor para o paciente. Ou seja, o paciente ele vai ter um pós-operatório muito melhor do que até pouco tempo atrás. Mas principalmente quando entra na moda, muitos pacientes acabam vindo perguntar isso pra gente, isso acaba sendo muito corriqueiro na nossa clínica. E o importante é a gente ser sempre baseado na literatura e não na opinião do cirurgião. Então o que a gente tem que avaliar é que a cirurgia ortognática minimamente invasiva é um procedimento fantástico, ela é ótima, através de menores incisões, menores osteotomias que a gente realiza, tanto na mandíbula quanto na maxila, mas a gente tem que avaliar se essas osteotomias elas são versáteis para todos os movimentos cirúrgicos. Se o seu cirurgião ele falar, ou se você viu a respeito de uma short split, uma short cut, a osteotomia sagital de mandíbula tradicional, a osteotomia sagital em degrau, que é a osteotomia sagital do Dr. Larry Wolford, isso vai acabar indicando de acordo com a experiência de cada cirurgião, mas principalmente a gente precisa individualizar o caso para cada paciente. Então não são todos os movimentos que o paciente ele necessita que vão ser beneficiados através de uma técnica minimamente invasiva. É até importante a gente dizer que uma técnica minimamente invasiva traz maiores dificuldades para o colega cirurgião. Então se é um colega cirurgião que ele não está habituado a fazer esse procedimento com incisões menores, acaba, consequentemente, aumentando as chances de complicações durante o transoperatório. É lógico, é um caminho sem volta hoje a cirurgia minimamente invasiva, assim como é um caminho sem volta a artroscopia da articulação temporomandibular, assim como é um caminho sem volta a questão do planejamento virtual para a cirurgia ortognática, não se pensa mais em modelos de gesso, não se pensa mais em arco facial, que era todo um aparato para realizar a cirurgia ortognática, mas é importante a gente conversar
e lembrar que tem indicação para cada procedimento. E eu realizo a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Porém, vai de cada movimento. Se eu observar que o meu paciente ele precisa de um movimento cirúrgico, onde talvez o procedimento minimamente invasivo atrapalhe a resolução do meu caso, então eu vou lançar mão de uma técnica mais convencional. Por que uma técnica mais convencional? Porque ela vai ser benéfica para eu realizar o meu procedimento e deixar o meu paciente satisfeito, deixar eu também satisfeito com o procedimento do paciente. E cada vez mais a gente vê chegando na nossa clínica a questão de pacientes que necessitam de uma reintervenção cirúrgica. Então, se a gente precisar lançar mão de uma técnica convencional, a gente vai acabar lançando uma técnica convencional. Ou até mesclar, não tem receita de bolo para nada. Se a gente precisa fazer uma técnica convencional, de repente, para mandíbula, mas para maxila a gente faz minimamente invasiva e para o mento também, ou vice-versa, faz minimamente invasivo para mandíbula e para maxila não, porque às vezes é um movimento muito brusco, um movimento muito difícil que apenas para um acesso pequeno será difícil. Ou se de repente o meu paciente ele tem um dente do siso associado à região da mandíbula, à região da maxila e a minha osteotomia irá passar perto dessa região e eu vou precisar fazer extração desse dente do siso no intraoperatório, é óbvio. Quando necessário e quando é possível, nós realizamos a extração do dente do siso pelo menos, no mínimo, aí 4 a 6 meses antes da cirurgia ortognática. Mas se o meu paciente ele chega na clínica e já tudo certo para a cirurgia e tem esse dente do siso que necessita extração, eu não vou adiar a cirurgia dele por causa de um dente do siso. E aí eu avalio se a cirurgia é minimamente invasiva será um procedimento que eu consigo realizar ou não junto da extração de um dente do siso e também sim ou não para a gente realizar o procedimento desse paciente para ele ter êxito, ter sucesso, ter felicidade a respeito do resultado dele. E é muito comum também os pacientes, doutor, mas você consegue fazer a segmentação da maxila pela cirurgia minimamente invasiva? A gente consegue também fazer, mas não é só isso que a gente tem que pesar na balança. Grandes movimentos de rotações, principalmente horárias, ou grandes recuos de maxila com rotações horárias, são movimentos que são bem difíceis a gente realizar para uma incisão menor. Mas quando possível, a gente vai lançar mão desses procedimentos, dessas técnicas, tá bom? Como eu disse, nada é receita de bolo, a gente tem que individualizar para cada paciente e a gente precisa e necessita conhecer diversas técnicas cirúrgicas, um arsenal grande na mão do cirurgião para solucionar a cirurgia do paciente, para a gente trazer o melhor que é para o nosso paciente. É óbvio, a cirurgia minimamente invasiva também ela vai trazer um pós-operatório melhor para o nosso paciente. Um menor descolamento, uma menor incisão irá trazer para o paciente, principalmente a questão da mímica facial, será mantida, porque quando a gente desinsere menos uma musculatura, e a gente tem diversas musculaturas, principalmente da maxila, a gente provavelmente vai ter um pós-operatório e uma recuperação pós-operatória do paciente muito melhor. Vai ser até melhor para o colega fisioterapeuta ou para o colega fono a respeito dessa fisioterapia ou desse retorno do paciente para o que é um novo paciente depois da cirurgia ortognática. Bom, gostou desse vídeo? Se restou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários.